Bem-vindos mais uma vez para que nós possamos dar continuidade ao estudo do livro dos Números. Obrigado a você que está inscrito no canal, a você que se inscreveu, obrigado a você que tem sido fiel acompanhando o estudo que nós estamos fazendo do Pentateuco. Começamos lá em Gênesis e já estamos no livro dos Números. Também aqueles que acompanham as nossas meditações, as nossas reflexões uma vez por semana. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês estarem participando com a gente, participando deste canal e também divulgando a outras pessoas. Convido a você a pegar a sua Bíblia, sua caneta e abrir no capítulo 18 do livro dos Números. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18. 3 temas que estão dentro deste capítulo, que são 32 versículos, tá? Primeiro tema, volta o tema da função dos sacerdotes e dos levitas. Depois nós veremos o estipêndio dos sacerdotes e o estipêndio dos levitas. O que é estipêndio? Estipêndio significa salário, retribuição por um serviço prestado, tá? Mas é o nome que se dá para esta atividade, é um nome técnico, tá? Uma palavra técnica, um estipêndio. Significa um salário, uma retribuição por um serviço prestado, ok? Vamos lá então, vamos acompanhar a leitura bem tranquilo, atentamente, do capítulo 18 do livro dos Números, ok? Vamos para a leitura. O Senhor disse a Araão: Tu, teus filhos e tua família contigo, levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão a seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vos são de novo entregues, para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio, no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. O Senhor disse a Araão: Dou-te o que se reserva de tudo o que é separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas.
Dou isso a ti, a teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebeste. Eis o que recebereis, eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas. Todas as suas ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem ao Senhor, o melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo. Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo que for votado ao interdito em Israel será teu. Será teu igualmente todo o primogênito de toda criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como o primogênito dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que ele tiver 1 mês, segundo tua estimação, à razão de 5 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 gueras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas consagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade contigo. O Senhor disse a Araão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel, pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caia sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião
e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas, quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens, por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor. Isso é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas, como o produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Esta é a leitura do capítulo 18 do livro dos Números que nós estamos estudando. Já chegamos no capítulo 18, né? Então, a primeira parte, nós temos aqui a função dos levitas, a função dos sacerdotes e dos levitas, como nós vimos aqui. Vai do versículo 1 ao versículo 7, que diz claramente sobre a função dos sacerdotes e dos levitas. Novamente, insiste-se na primazia do sacerdócio araunita, né, da descendência de Araão, sobre os levitas. Versículos de 1 a 7, tá? E uma vez mais, recorda-se a parte das ofertas, das oferendas, que se apresentavam ao Senhor como direito exclusivo dos sacerdotes. Então, o direito exclusivo dos sacerdotes vai do versículo 8 ao versículo 19, que é o estipêndio dos sacerdotes, que é o salário que o sacerdote tem direito pela função que exerce na tenda de reunião, ou pela função que ele exerce depois, mais tarde, no templo de Jerusalém, né? Ou melhor, dentro desta realidade, esta realidade aqui, quando já escrita, já existe o templo, ok? Só que quando eles escrevem, a classe sacerdotal escreve, né, o livro dos Números, eles reportam, como nós já estudamos isso, lá para o deserto, né, lá para o Monte Sinai, de uma lei dada a Moisés e Araão lá no deserto, para ter peso, para que os israelitas possam cumpri-las. Então, do versículo 8 ao 19, nós temos o salário dos sacerdotes.
o direito que é deles, pelo serviço prestado na tenda de reunião, pelo serviço prestado ao culto, vamos dizer assim, tá? Os levitas só recebiam uma parte dos dízimos que os fiéis davam ao templo. Isso está do versículo 20 ao versículo 32 que nós lemos agora, né? Então os levitas ficavam apenas com uma parte do dízimo que os israelitas ofereciam no templo. Então podemos entender aqui que a classe dos levitas é uma classe bem inferior à classe sacerdotal. Existe esta diferença, né? Os sacerdotes têm mais privilégios que os levitas. E como nós vimos também, isso criou uma contenda entre eles, criou um desagrado entre eles por causa disso. Embora a ordem dada aqui é que eles não brigassem, que eles não cometessem pecado por causa dessa situação, como nós vimos também, ok? No versículo que nos chama a atenção do capítulo 18, no versículo 7, diz assim, no segundo parágrafo: o sacerdócio é um dom que eu vos faço. É Deus falando que o sacerdócio é um dom que eu vos faço, ou seja, é um dom dado por Deus, um dom que deve ser colocado a serviço dos demais. Por isso no início fala que ele levará os pecados cometidos no santuário, né, na tenda do testemunho. Depois fala que levará os pecados do povo em si. Então é um dom dado por Deus para ser colocado a serviço. Não é um privilégio, não é para ser entendido como um status, mas é apenas um dom. É um dom, vamos dizer assim, para ser colocado a serviço, né? Porque um sacerdócio que não é para o serviço não tem sentido. Ele é para ser um dom, uma graça para ser colocado a serviço dos demais. Assim como o serviço dos levitas. É um dom dado a esta tribo para que eles exerçam o trabalho no santuário, em nome dos demais, em nome dos israelitas. Então o sacerdócio, o serviço daquele que é consagrado a Deus, não é um status, não é que ele é melhor que os outros, não é que ele merece estar ali, ninguém merece, porque o serviço de Deus é graça que Deus dá para determinadas pessoas, para servir no santuário, para servir, para estar a seu serviço, ok? Então não é privilégio, é um dom, é uma graça, tá? Para nós entendermos isso aqui. Voltando, então os levitas só recebiam uma parte dos dízimos que os fiéis davam no templo. Isso está contemplado no versículo de 20 a 32, do capítulo 18 que estamos estudando. Como se vê, o sacerdócio de Jerusalém apresenta-se como o único disposto pelo Senhor para o serviço cultual ou para receber o melhor de suas ofertas. É o que nós vimos neste capítulo. Então, o sacerdócio de Israel, que está muito longe de ser igual ao sacerdócio que nós conhecemos hoje, na realidade que nós vivemos, era um sacerdócio diferente da organização que hoje nós temos, né? Então, esse sacerdócio era um dom. Mas nós vemos aqui, pela leitura que fizemos do capítulo 18, que o sacerdócio de Jerusalém apresenta-se como o único disposto por Deus.
é o único querido por Deus, né? Pelo Senhor, para o serviço cultual. Então, eles é que têm direito, eles que têm direito à primazia do culto, de exercer o culto. Os levitas são serviçais. Podemos dizer assim, os levitas são serviçais. Eles estão a serviço do sacerdócio, do sacerdote do templo, né? Então, eles também têm a primazia para receber o melhor das oferendas, né? Então, tudo isso, ele vai causando um certo desgaste nas relações. Mas, por outro lado, é colocado na boca de Deus, vamos dizer assim, que a classe sacerdotal que redige o livro dos Números coloca na boca de Deus essa vontade, para que o povo possa acatar, possa acolher da melhor maneira possível, sem tanto desgaste, tá? Então o sacerdócio ele vai dominando em Jerusalém e os levitas vão ficando apenas aqueles ministros serviçais que servem ao sacerdócio do templo, né? E que têm apenas uma parte das ofertas melhores que são apresentadas no templo, ok? Então é esta realidade, é esse contexto que nós vimos, que o capítulo 18 do livro dos Números nos mostra, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 18, desses 3 temas que nós abordamos dentro do capítulo, e espero vocês para o próximo estudo, o capítulo 19 do livro dos Números. Um abraço a todos e até o próximo estudo.